Bom, vou fazer a introdução em português, né? Bem-vindo, pessoal, para mais um evento da nossa comunidade de arquitetos Salesforce, de Curitiba. Então, muito obrigado pela presença de vocês, após um horário de trabalho. Sei que é bastante, mas realmente agradeço a presença de vocês. Também gostaria de agradecer, finalmente, o Gustavo, né, por já estar tocando um evento. Faz, acho que mais de um ano que a gente vem conversando e nunca dá certo. Agora, com a de arquiteto aqui, a gente está tocando isso aí. Agradeço muito ao pessoal da Flossum, né, você, principalmente, por ter viabilizado isso. Jason, thank you very much for your presence. Soon I switch to the English, right? But now, just thank you very much. Bruno, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio aqui também. Então, bem-vindos ao nosso evento de comunidade. Legal. Quem sou eu? Maurício Alexandre Silva, sou arquiteto já há um bom tempo, já trabalho com sistema Salesforce há mais de 12 anos. Sou o MVP brasileiro, né? Graças sempre digo, ao voto de vocês, a confiança de vocês e o reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo, e isso é só graças a vocês. Essa honraria que a Salesforce me providenciou é graças ao apoio de vocês, ao suporte que vocês dão. Tá aí o meu canal no YouTube, para depois, quem quiser de novo rever, porque é sempre bom, quando a gente trata de aplicações e coisas, sempre rever, que alguma coisa às vezes a gente deixa passar batido e tá lá o vídeo. Tanto vai ser também postado pelo pessoal da Flossum no canal deles. E aí tem o meu LinkedIn para vocês me adicionarem, caso vocês não tenham me adicionado. E também vai ficar disponível aí para o Gustavo, para o Jason e para o Bruno também adicionarem o LinkedIn deles aqui no chat, para o pessoal também poder entrar em contato com eles. Bom, o brinde vai ser uma dado pela empresa Flossum, né? Eu já fixei aqui no chat, no topo do chat tá pinado o link para vocês preencherem o formulário, e através desse formulário o Gustavo, o pessoal da Flossum, vai fazer o sorteio deles, beleza? Então é só tá no chat, tá no topo do chat, aí a gente vai ficar revisando, né, durante o evento. Está no topo do chat o link para vocês preencherem o formulário. Então, olha, não perca, né? Eu não vou poder participar, né? Porque não é sacanagem. Mas agradeço bastante ao pessoal da Flossum também por esse presente, que é muito bom. Vai deixar muita gente feliz, né? Então, muito obrigado de novo. Os próximos eventos. Então, nós temos mais 2 eventos, né? O primeiro hoje vai ser o Flossum DevOps. Daí depois nós vamos ter dia 7 de agosto, vamos aprender sobre Flossum Data Backup e Flossum Data Migration. E o último vai ser no dia 14 de agosto, vamos aprender sobre o Flossum Trust Center. Então esses são os outros 2 eventos agendados que nós temos já para o mês seguinte. O de setembro vai ser um evento presencial no Dreamforce, que é o primeiro evento dos brasileiros que atendem o Dreamforce, né? Então o pessoal que tiver a oportunidade de ir no Dreamforce, dá uma olhada no canal ali, no Trailblazer da Architect Group, que tem um evento específico para a gente se encontrar lá no Dreamforce, para fazer uma festa brasileira lá no Dreamforce. Vamos aprender sobre Flossum. Bom, nossa agenda aqui vai ser tocada pelo pessoal da Flossum, né? Vai ser sobre o Flossum, vai ter uma demo sobre o Flossum DevOps. Daí a gente vai abrir para um QA e depois disso vai ter o sorteio. Passei mais. Primeiro, de novo, Gustavo, muitíssimo obrigado por você estar nos prestigiando aqui a nossa comunidade e trazendo um conteúdo de valor muito grande, que é aplicações que facilitam a nossa vida de trabalhadores do mundo do Salesforce sempre são bem-vindas, e já fazia um bom tempinho, de novo, né? Mas muitíssimo obrigado por você trazendo o pessoal do teu time aí para apresentar essa ferramenta, que realmente eu tenho experiência própria, contando um pouco a história. Quando eu estava trabalhando na ExxonMobil, a gente fez uma pesquisa de ferramentas, Copado, Flossum, GearSet, AutoRep, todas as ferramentas para nos ajudar no processo de CI/CD, né? E a ferramenta que nós escolhemos foi a Flossum. Existiram várias prós e contras em todas as ferramentas, né? Mas a que nos ofereceu a maior liberdade de processo, né?
processo de desenvolvimento, de implementação, regras e uma montoeira de coisas que a ferramenta Floss nos disponibiliza, e também uma coisa extra que foi a gente poder dar pitaco no que seria interessante a ferramenta ter. Então, essa não foi uma razão principal, mas a ferramenta em si, o global da ferramenta, ela fez que a nossa empresa, naquele tempo, né, a ExxonMobil, que é a maior empresa privada de petróleo do mundo, né, e é uma empresa americana. Então, eu posso dizer por experiência que foi muito mérito da Flosson estar competindo com os outros grandes lá, ter sido escolhida aí, porque tinha muitos prós maiores do que as outras ferramentas. Então, eu tive a oportunidade de participar da implementação, configuração, todo o processo que uma empresa passa para poder o Flosson rodar e auxiliar nossos times de desenvolvimento, os release managers, os engenheiros todo em si. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o Flosson, né? E depois disso, a gente teve contato aí com o Gustavo e agora nós temos um evento aqui. Então, sem delongas, eu vou parar o sharing aqui, vocês podem começar o sharing do lado de vocês, Gustavo, de novo. Thank you very much, Jason, for your presence here. It's really important for us to have a person to show us the beauty of the Flosson DevOps. Gustavo, Bruno, com vocês agora. Beleza, deixa eu só... Bom, pessoal, antes de eu compartilhar a tela, agradecer ao Maurício por ter possibilitado esse nosso evento. Como ele comentou aí, a gente está faz tempo que a gente estava conversando e nunca encaixava as agendas. A gente está fazendo agora, então, uma série, né, com 3 sessões. A gente vai falar de todo o universo ali da Flosson. Ele compartilhou o caso da Exxon. Já é cliente nosso há alguns anos. Eu estou vendo aqui uns nomes também aqui do pessoal aqui que é colegas e também clientes aqui que a gente já encontrou aí pelo mundo de DevOps. E hoje, pessoal, assim, mesmo quem já viu, assim, eu já vi aqui uns nomes aqui que eu conheço o pessoal que já tinha visto uma demo nossa, a gente está sempre mantendo atualizações, né, junto com a Salesforce. Então tem muita funcionalidade aqui que vocês podem não ter visto ainda, que são novas funcionalidades, às vezes até os próprios clientes. Você tem aquele processo definido e nem vê o que é que uma nova funcionalidade, uma feature nova ali, que pode ser que hoje fique interessante para vocês verem. E quem não conhece, pessoal, vai ser um prazer aqui apresentar para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, pessoal. Alguém tiver uma dúvida, bota no chat. Se eu não ver aqui, eu peço para o Maurício ou para o Bruno para alguém me interromper aí, porque como fica aqui na tela, eu fico olhando para outra aqui, às vezes vai subindo aqui e eu perco, certo, pessoal? Então, se alguém tiver uma pergunta aí, por favor, me interrompam. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Só uma apresentaçãozinha rápida aqui do time. Gustavo Show, então eu trabalho aqui com o mercado Latam, então a parte de Latam comercial, aí suporte a contas também é comigo. Aí tem o Bruno, que também trabalha com Latam, ele é a parte de suporte técnico. Então aqui acho que tem um pessoal aqui que já deve conhecer o Bruno no suporte. E o Jason, que ele é o nosso Sales Engineer. Então o Jason é como se fosse aqui minha parte técnica aqui nessa call. Quando é uma demo para menos pessoas, eu até faço, eu e o Bruno a gente faz, mas como aqui o pessoal, eu conheço aqui, tem um pessoal bem técnico, o próprio Maurício aí pode vir com as perguntas bem complexas, eu preferi trazer o time técnico para me ajudar aqui e deixar eles fazerem essa apresentação. E o nosso diretor, pessoal, é o Andrew, ele vai tentar entrar, ele está numa outra reunião, ele vai tentar entrar e vai ajudar a gente aqui, se apresentar se ele chegar. Tô vendo aí que alguém perguntou sobre aprendizado, certo? Eu vou já chegar lá, pessoal. A gente tem um portal onde tem certificações, passo a passo de como fazer. Então a gente tem sim um aprendizado. E se eu não me engano, a gente tem uma trilha lá no Trailblazer. Lá tem uma trilha que trata de Flosson. Tem uma certificação do Flosson. Eu sou certificado. A gente tá com 2, cara, e estamos terminando a terceira. A gente tá... Porque como a gente lança muita feature nova, acaba que a certificação é um trabalho 24/7, né? Você lançou uma feature, já tem que atualizar a certificação.
Só um pouco da Flowson aqui, certo? A gente é um parceiro da Salesforce desde 2014, listado lá na Apex Exchange. E a gente tem um approach assim, de DevSecOps, né? Então a gente começou só com DevOps, mas que trazer a parte de segurança para dentro desse approach da Flowson. Então a gente trouxe o backup de dados e o Trust Center. Então a ideia é você ter um ambiente, todo o seu ambiente Salesforce protegido, todo seguro, né? Então você vai fazer tanto o metadado quanto o dado e o Trust Center, que é o monitoramento de políticas de segurança, vão estar ali sendo dentro daquele ambiente Flowson. A gente tem clientes, até clientes aqui no Brasil, que tem todo o pacote, que tem todo a caixa, né, da Flowson. Então ele atualiza, faz todo o seu DevOps e backup de dados, tudo por dentro da Flowson. Isso é uma vantagem porque você vai ter um ponto único de suporte para qualquer tipo de dúvida ou questão sobre dados, metadados, backup, política de segurança, alguma recomendação ou solicitação de discussão sobre melhores práticas. E hoje, pessoal, a gente vai falar de DevOps. Então, hoje a gente vai falar aqui de metadados, como o Maurício comentou, próxima semana é backup de dados e data migration, né, que é meio que um pacote junto ali que a gente chama de data management. E temos o Trust Center na última semana. Então, o Trust Center ele é uma ferramenta que tem alguns overlays ali com o Shield, né, que ele é muito para segurança, como por exemplo a gente faz o data masking também em produção, o Trust Center. Mas ele é mais voltado para você setar uma série de regras de segurança no seu ambiente e essas regras de segurança você fica monitorando. Deu um alerta, você já recebe aquele alerta ali, então a ideia é você pegar alguma quebra no desenvolvimento ou alguma política de segurança sempre à esquerda do seu pipeline. Quanto mais à esquerda, tem aquele estudo, né, que quanto mais à esquerda, acho que é 10 vezes mais barato, 100 vezes mais barato a cada etapa que aquela quebra, aquela falha vai andando no seu pipeline, o custo que causa para ser corrigida aquela quebra, aquele problema. Então esse é o Trust Center, que vai ser daqui a 2 semanas. Só o portal, certo? A gente tem um portal, você pode se registrar, eu acredito que tem que ser um e-mail institucional, acho que não serve Hotmail, Gmail. Mas aí tem muitas dicas, melhores práticas, quem já é cliente também tem como fazer um passo a passo, assim, você tem todo o suporte, né? Não tem extra para acionar o suporte, mas às vezes você quer ali mesmo fazer alguma configuração extra na integração com Gira, por exemplo, ou integração com Git, alguma coisa assim que você tem nesse portal. Certificações também são gratuitas, pessoal. A gente está com 2 disponíveis, estamos desenvolvendo a terceira, de implementador. E para cliente você você submete casos, certo? Um case. Não sei, teve aqui, fui deployar um metadado, deu um problema, ou então estou com dúvida, como é que eu faço esse aqui? Você pode submeter um caso, aí cai lá no time do Bruno e do pessoal, e a gente vai tratando esses casos e tirando isso do nosso backlog. Pessoal, clientes da América Latina, né? Eu gosto de trazer essa página aqui, porque tem gente que não conhece a Flowson, mas a gente aqui na América Latina, pelo menos no Brasil, a gente é a maior ferramenta, assim, que tem o maior número de clientes. A gente está com 24, eu acredito, no Brasil. E muita indústria, pessoal, voltada com requisitos de LGPD e PII, né? Então, essa questão aqui de financeiro, industrial. Nos Estados Unidos a gente tem muito governamental também. A gente é bem forte nessa área aqui, especialmente por causa do aspecto da arquitetura da Flowson, que é uma solução nativa. Então a gente vai já chegar lá, que eu vou falar um pouco da arquitetura antes de passar para o Jason, mas como funciona a Flowson, assim, o core da Flowson, certo? Passando para a próxima. Bom, pessoal, hoje a gente vai focar aqui em DevOps. Então aqui listado na Apex Exchange com o ícone de nativo, né? É a única solução de DevOps que tem essa certificação de nativo, né? Então, para estar listado na Apex Exchange, já existe um processo de segurança que a Salesforce faz para aceitar estar listado ali na Apex Exchange. Para estar listado com esse íconezinho nativo, já é um extra, certo? Então, ele faz todo algo parecido com um pentest que a Salesforce faz para aprovar, não, isso é nativo. Inclusive, assim, o pentest, quando a gente vai para o InfoSec, ali para a parte de segurança, o pentest da Salesforce serve para a gente, porque ele é nativo, ele está todo ali dentro. Então, se a Salesforce é um problema, a gente vai ter. Mas aí, se a Salesforce é um problema, já é alguma coisa
bem mais difícil e é bem mais complexa, né? Então isso aqui é uma vantagem bem grande, esse nativo, que eu vou explicar aqui do que se trata. Pessoal, e objetivo, né, da ferramenta de DevOps, o que é? Não é feature, né? Não é eu quero fazer proteção de sobrescrita, eu não quero deployar perfis parciais. O que eu quero é fazer deploys mais rápidos. Eu quero aumentar a minha velocidade do time, a produtividade do time e quero entregar valor para a empresa, certo? E de forma segura. Então, assim, não é que a Flowson, eu quero olhar a Flowson porque eu quero fazer uma melhor proteção de sobrescrita. Não é isso, né? Você quer entregar um código melhor, você quer entregar uma história mais rápida, com melhor qualidade. Isso é o que a empresa realmente, assim, quem está pagando, ele não quer saber se é um override protection que você está comprando, ele quer aumentar a lucratividade da empresa de forma segura, de forma rápida, até a própria satisfação do seu funcionário também, que você tem uma ferramenta robusta, você está trabalhando, às vezes você contrata uma pessoa que não é muito familiarizada com Git e coloca o cara para trabalhar no esteira de Git. Vai demorar mais para essa pessoa aprender do que uma interface ali de Salesforce que ela já está acostumada. Então, assim, a nossa ideia é entregar valor para a empresa. As funcionalidades que a gente vai mostrar aqui é como a gente vai chegar nesse ponto final. E a arquitetura, né, pessoal? Aqui como é que funciona, né? A gente é um parceiro Salesforce, né? Vamos supor que a gente assinou um novo cliente, né? Com a empresa de vocês, a gente assinou. Assim que a gente assina, a gente abre um caso na Salesforce e ela entrega uma org nova para a gente com X licenças, 10 licenças, por exemplo. Essas licenças, a gente vai ter o credenciais de acesso de uma delas e vai entregar para vocês. Quando a gente entregar essa credencial, pede para vocês alterarem a senha, a gente está travado fora dali. A gente tem zero acesso ao que está acontecendo ali dentro. Outros fornecedores, outras soluções, eles até postam assim, a gente foram feitos deploys de 10 mil perfis utilizando a nossa solução. Foram feitos deploys de 50 mil layouts no último mês, no último ano. A gente não tem essa informação, a gente não sabe. A gente entregou isso para você. É uma org que está toda fechadinha ali e a gente vai, quando você vai deployar, é de Salesforce para Salesforce ali, não vai e volta para o Git, né? Então é sempre assim, vai de uma sandbox de dev para um ambiente de teste, para uma produção, tudo ali por dentro da Flowson. Aí, pessoal, nessa org que a gente vai entregar para vocês, a gente vai instalar uma aplicação da Flowson e deixar com aquelas, dando um exemplo aqui de 10 licenças. Você vai conectar aqui toda a sua sandbox de teste, né, sua sandbox de desenvolvimento, seus ambientes de teste, inclusive se você tiver 2, 3, 5, a gente tem aqui clientes no Brasil com mais de 10 produções, então vai estar todas conectadas nesse ambiente aqui e você vai ter uma plataforma de DevOps, né? Então para time que tem COI, ou você tem uma equipe que monitora tudo ali que está acontecendo, os deploys, ele tem essa visibilidade bem fácil, ali ele consegue ver tudo que foi deployado, tudo que passou de um lado para o outro. E aqui, pessoal, o que é que acontece, né? Você vai ter toda a rastreabilidade do que está acontecendo, você vai ter auditoria, então, do dia que você conectar um ambiente aqui na Flow para frente, está tudo auditado. Daqui a 2 anos, eu quero ver que mudou uma história hoje, você consegue ir voltando e encontrar o que foi aquela alteração. Se tiver linkado com o ticket do Gira, você consegue encontrar o ticket do Gira, do ServiceNow, do Azure, o que seja. Então, quem pediu aquela alteração, quem fez a alteração, quem aprovou aquele peer review, está tudo auditado ali, né, dentro dessa nova org. E aqui também, pessoal, tem a funcionalidade de domains, né? Então, se você tiver muitas produções, por exemplo, meu Dev 1 e Dev 2 só trabalham na produção 1, naquela pipeline 1. Então, quando ele logar com o nome de usuário e senha dele, ele só vê aquela esteira da produção 1 ou da produção 2. O Dev 3 trabalha na 1 e na 3. Então, quando ele logar, ele consegue ver 1 e consegue ver 3. Então a gente tem a parte de domains que você consegue também dar visibilidade apenas para quem está naquela esteira. Também tem as permissões. Então o Dev 1 ele pode talvez validar até a produção. Dev 2 é um release manager, pode deployar para produção. O Dev 3, não sei, talvez eu trabalhe com consultoria, não vai para produção. A consultoria só vai até stage. Então meu Dev 3 nem vê produção. Então tem toda uma série de funcionalidades de segurança que vão estar ali dentro dessa ferramenta, dentro dessa plataforma. Okay?
Maurício, se tiver alguma pergunta aí, pode me interromper, certo? Tá, tem uma aqui. Peraí, não possui e-mail corporativo, como consigo acessar a área de certificações? Uma das coisas que quando a gente faz a inscrição lá, ele pede um e-mail corporativo, né? Não aceita Gmail, não aceita Hotmail. Cara, tem vou pesquisar aqui, mas tem tipo um Gmail, Hotmail desse, um gratuito desse, que ele aceita. Mas não é um conhecido. Eu vou já pesquisar aqui e depois colo aqui no chat quando o dia a gente vai fazendo a apresentação. Tem um que é aceito, sim. Eu acho que e-mail da faculdade, acredito que sim, né? Porque você vai ter o domínio. Você vai ter o domínio ali da faculdade. Aí, pessoal, voltando aqui. Na parte de dentro da Flow, né? Vamos pensar que essa caixinha rosa é essa org, essa plataforma de DevOps. Uma branch são os deltas, né? Então, aquele dev 1 está trabalhando com uma história ali que tem 10 componentes. Então, ele trabalha na sandbox dele. E depois ele pega esses componentes, loga na Flowson aqui e vai copiar aqui para dentro, certo? Então, ele vai criar uma branch com aqueles delta, aqueles 10 componentes. Isso aqui é um exemplo de arquitetura de branches, mas é bem flexível, como o Maurício falou, assim, um dos grandes ganhos aqui é a flexibilidade. Então aqui é um exemplo, você pode ter diversos caminhos para chegar aqui, ou você pode travar, todo mundo tem que seguir esse caminho. Então esse exemplo aqui, como é que está sendo feito o teste, né? Então aqui na branch vai ter um ambiente de teste separado, nesse caso aqui, né? Mas aqui deu ok, esse primeiro time aqui deu ok, aí né, a gente trabalha aqui com release branch. Existem empresas que não trabalham com release branch, eles estão com feature pronta, ela vai direto à produção, não para esperar um grande release ao final do sprint. Então, nesse caso aqui, a gente está com um release, então ele vai fazer um merge aqui de todos essas branches, né? Vai provavelmente só resolver algum conflito ali. Tipo, tem duas pessoas com account layout ali, talvez tenha que resolver um conflito. E daqui agora você tem a soma desses deltas na release branch e vai seguindo no seu pipeline. Certo? A ideia, melhores práticas que a gente recomenda. Chegou em produção, deploy para o repositório, back promote para os devs. Existem algumas recomendações, né? Não faça isso automático, senão você vai deixar o seu time bem chateado aí sobre escrevendo o que eles estão fazendo, mas assim, uma visão geral, essa seria como funcionaria a solução. Só com Delta, né? A gente não trabalha com full branch, né? Você trabalha com Delta Deployments. E vai chegando até a produção, back deploy. A qualquer momento, por exemplo, o Dev3 está trabalhando no Store. Né? Ele pode logar aqui, ver o que tem nessa branch e puxar para dentro da história dele, né? Vai fazer um account layout, que ele sabe que o Dev1 já está com o account layout atualizado. Ele pode entrar e puxar, ele pode sempre ter toda uma visibilidade entre os times, o que está acontecendo ali dentro. Mas isso aqui é o nosso esquema de branches, certo? O que acontece? A gente tem um repositório nativo aqui dentro, certo? Salesforce, que tem um repositório, está acontecendo tudo ali dentro. Se o cliente quiser ter Git, eu diria que 50% dos nossos clientes usam Git para versionamento do metadado. A gente faz uma integração. Então, tudo que está acontecendo aqui dentro da Flow está sendo refletido lá no Git. Pode, inclusive, ser bidirecional. Você pode escrever no Git e vir para a Flow. Não é muito recomendado, porque você vai perder uma série de funcionalidades que tem na Flow antes de um deploy. Mas, não sei, às vezes tem uma emergência. Não, tem um time aqui que não tem acesso a Flow, mas eles querem ter a possibilidade de alterar. Dar essa possibilidade de bidirecional, sabe? Só que as principais funcionalidades, né? Então, aqui, o que é que a gente vai oferecer? A parte de integração. Então, os principais players aí de mercado a gente integra, parte de Git, de testes, de track de user story. Como o Maurício comentou, a gente também, como a gente é todo em Salesforce, a gente é bem flexível para criar novas funcionalidades. Roadmap, pessoal, a gente tem ali reuniões, tenta ter reuniões com o cliente cada 15 dias, a cada mês. Eu gosto muito de pegar a solicitação deles, demanda deles. Se a gente vê que aquilo é uma demanda que está vindo ali, 1, 2, 3, 4 clientes, a gente coloca no nosso roadmap. E às vezes é uma coisa única para aquele cliente, mas ele precisa, sem isso aqui não dá para seguir em frente. A gente também a gente desenvolve também funcionalidades, assim, a ideia é que o cliente esteja satisfeito com a ferramenta e ele também pode desenvolver o próprio, né? Então, a gente tem aqui tem cliente aqui no Brasil que tem
processo deles é bem complexo e eles desenvolveram uma série de dashboards, uma série de integrações aí deles próprios, dos sistemas deles, que a gente só faz validar ali, der o ok e segue em frente. Pessoal, lembrar de registrar aí o pessoal no gift card do iFood, está o link aí no chat. O iFood, ali, a gente até mostrou, é um parceiro nosso, é um cliente Flowsign já há alguns anos. E a gente vai sortear 2 cartões do iFood, 2 a cada evento, né? A gente vai sortear 2 hoje, 2 na próxima, 2 na próxima. A gente vai lembrar vocês ao longo do caminho, aí depois da demo a gente tem o perguntas e respostas ali e depois passa pro sorteio. Só uma pergunta aqui. Uma dúvida, né, da David. A certificação não é linkada com o perfil do Trailhead, eu já respondi porque não é linkada mesmo, por experiência própria. Mas a outra pergunta existem renovações anuais igual às da Salesforce, as certificações? Como que funciona? Sim, ela é válida por 1 ano, certo? A certificação é válida por 1 ano, você tem que renovar ela em 1 ano. Ok, mais alguma pergunta, pessoal, antes de a gente passar para a demo? Pessoal, a demo... Deixa eu ver, por causa do delta que está sendo testado em essa alteração. Sim. Jefferson, se você tem uma branch ali, né, com 20 componentes e tem um componente que não pode ir agora, você tem algumas opções. Você pode fazer um deploy parcial, tirar aquele componente e seguir em frente, ou então alterar só aquele componente e depois jogar ele direto lá para a UAT, né? No seu caso aqui, joga direto para a UAT e deploy. Então você pode seguir parcial, então tirar ele, depois jogar ele para dentro e deployar. Acho que pergunta aqui, Matheus, renovação é o exame novamente, certo? Você tem que fazer o exame novamente, até porque tem features que vão sendo lançadas que a gente tenta colocar sempre na certificação, a gente quer que o pessoal esteja proficiente na ferramenta. Guilherme, suporte para Velocity Industries, sim. Velocity, Guilherme, se for um sistema legado, ele trabalha com muita configuração de dados. Então, sistemas antigos, a gente tem que usar o Data Migration para migrar alguns componentes. Então, a gente vai usar o Data Migration mais o DevOps para migrar um legado aí de Velocity, mas os mais novos, a partir de Velocity novas, ele já migra todo com CLI, todo com DevOps a gente consegue fazer a migração. Sim, de seu... não paga, pessoal. A certificação é gratuita, não tem custo para vocês. Alguém está perguntando aí componentes que não pode passar para os ambientes por deploy. Limitação, o que é que acontece, né? Existe uma lista de componentes, acho que depois eu posso até pegar aqui, que podem ser migrados com o Salesforce API. Alguns poucos componentes você não vai conseguir, porque a maioria porque são tratados como dados. Aí dados vai ter que ser com Data Migration, mas depois eu tenho um site da própria Salesforce que lista todos os componentes, né? Ele tem um checkzinho assim do lado do que é que pode ser migrado com o API ali direto para Salesforce, com metadados. É a grande maioria não tem, mas vai ter alguma restrição ali de metadados. Né? CPQ, por exemplo, você vai precisar de Data Migration, parte de CPQ. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que do Disseu aí já é gratuito, pessoal, a nossa certificação. A gente quer a gente quer é fomentar o pessoal conhecendo o Flowson, né? A gente não vai cobrar por isso. A gente quer que você fique proficiente, que vocês virem ali a lista de clientes que a gente tem. Você for no cliente desse, se você for numa consultoria, você já conheça o Flowson, já chegue lá já rampado para começar a trabalhar. Bom, pessoal, eu vou passar para o Jason. Se alguém tiver uma pergunta, traduções e Workbench. Aí, Davi, eu vou perguntar pro Jason, para isso que eu tenho o meu suporte técnico aqui na call. Hey, Jason, before we start, I have a question from someone on the chat. Translations via Workbench.
Can we deploy that on using DevOps? We can. So Flowsum can deploy. So custom object translations and translations, they're tough to deploy because they're massive files. Within Flowsum, you can actually deploy partial custom object translations and custom translations. So rather than deploying the entirety of the file, you can just pull in and retrieve and deploy your deltas. I can show that today as well. Thank you. Just a second, Jason. Just give me one more minute and I'll pass it to you. Pessoal, então o Jason vai fazer a apresentação em inglês. Se alguém tiver alguma pergunta ou não entendeu a parte de inglês, à vontade aqui de perguntar, eu tento responder aqui no chat. Se não der, eu já volto e respondo, e peço para o Jason parar e a gente repetir aqui a parte em português que ficou em dúvida. Okay, Jason, thank you. Back to you. All right, give me 1 second to get set up. And I apologize, I cannot speak Portuguese, so this is going to have to be in English for everybody. If there's any questions throughout what I'm presenting today, just put it in the chat. Gustavo and Bruno will be monitoring this, and then feel free to interrupt me with questions. Now, for today's presentation, I really wanted to focus on the developer and the admin's journey. Like, what's it going to look like in a day-to-day flow, taking changes from development all the way through to production? Now, the admin and developer journey, very, very similar process. Developers have a couple more quality checks at their discretion. And I'll be sure to note that. Now, upon logging into Flowsum, the first tab you're always brought to by default is your home tab. Now, think of this very similar to like an ADO workboard or a Jira Kanban board. At a really high level, I can see where each user story, what org it's currently sitting in, and then any statuses associated with this branch. As I take action today, and as I deploy this, we're going to see this feature automatically move through these swim lanes. But to preface Flowsum of like, where does it fit into your process? The way teams are building requirements, whether it's Jira or Azure DevOps, that remains true. Now, once you get assigned that requirement and you either configure or develop, we have no impact to that. That process remains true. Once you develop that requirement, you test it, and you're ready to migrate, this is where Flowsum fits into your process. First thing I recommend, create your branch and tie a user story to it. So over here in the branches tab, you can see as a prerequisite for today's call, I've already created this branch, but just know it's as simple as clicking new and just give this a unique name. It is a 3-second process at most. Once that branch is created, this is an optional step. It ships out of the box, but I always encourage teams to do this. Flowsum does have out-of-the-box integrations with all the big names, Jira, ServiceNow, Agile Accelerator, TFS. I'll use Jira for today just because it is the most popular in the ecosystem. So if I know I have existing requirements sitting out there in Jira, I can search for this ticket and I can tie it to the branch. So give me 1 second as I search for that keyword in the summary field. So what are the benefits of tying a Jira story to a branch? Well, one, when you pull this into Flowsum, this allows Flowsum to actually report on this Jira story. So we can track that throughout the entire SDLC process. Additionally, if your team ever gets audited, we always know what changes made to production and what story it's tied to. Now for some automation behind the scenes. As I migrate this branch to QA or production, for example, this Jira story or the status is going to automatically update to whatever you define. What happens in Jira, this ticket automatically moves through those swim lanes. Automate that process for you. So once the story is tied to the branch, which is optional, but it could be enforced, over here in the Manifest tab, you can see I've gotten ahead of myself today. Yet again, as another prerequisite, I've already moved some changes into my branch. So at this point, I did want to take a step back to show you, one, how to retrieve changes, and two, how to commit. I get through this part really quick, so hang with me for like 2 minutes here. But over here in the Orgs tab, very similar to Gustavo's PowerPoint slide, this is where you get to connect any amount of sandboxes, scratch orgs, production orgs. But this story, I know I configured it in my sandbox. Now, as developers at admins are making changes in their sandbox, Flowsum's going to automatically detect those changes, and they're going to trickle into this latest component section. So if you compare this against change sets, for example, change sets are all manual. You have to say search for the layout, then the letter L, and then select your component. This is automated. Very similar to a change set, this is where the cherry picking begins.
So as an admin, if I know I modified this layout and maybe compact layout, once I have those two changes selected, the next logical thing is just move them into my branch. Now give me half a second here as I select that July 31st feature. Once I click continue commit to branch, Flowsum's going to move those two changes into the branch you have selected here. Developers and admins, this is where everyone's going to start. So what I've showed so far, pretty basic. We're creating a branch, we're retrieving changes, nothing too special yet. Now, what I wanted to show next is once a developer or an admin commits to a branch, this is where you're going to live, one, getting ready for the deployment, and two, actually executing those deployments. So just to keep us organized today, I did want to review the 3 quality checks Flowsum has out of the box. That's going to be static code analysis scans. That's a developer-specific quality check. You have code reviews. Anyone can use this. And then we can actually enforce code coverage over here in the settings tab. With these 3 quality checks, you have 3 options. We're not going to force you to use these, so think of these as optional. You don't have to. Option 2 is you could use them for informational purposes. It'll surface your issues. It's up to you to take action. Option 3 is the most restrictive. You can enforce these. So for the rules you define, developers and admins need to satisfy those. So let's dive into static code analysis first. So out of the box, Flowsum does integrate with Apex PMD. Jason, one question here from Thiago. For every org we connect, do we need to create a named credential? You won't need. Yep. So for every org you connect, you won't need to create a name credential. Flowsum uses the connected app framework to connect to orgs. So the orgs tab really quick. If you ever wanted to connect an org to Flowsum, I'll show this really quick. If you click new, the org name, that's what's populated. So I can name it Jason Production. And you'll tell Flowsum, is it a dev or production org or is it a sandbox? Once I click authorize, Flowsum will prompt you to enter in the username and password of the org you want to connect. As best practice for your higher environments, like a partial, full, and production, use an integration or a service user to connect there, but name credentials aren't required. All right. So back to the quality gates. So Flowsum has 2 options for static code analysis. Again, developer-specific quality checks. And anytime I commit to the branch, this automatically scans. I don't need to do anything. So here you can see when I committed to my branch earlier, it found 23 issues. If I wanted to dive into those, I can view this report and I can look at the rules I broke, the error descriptions, and the files that were impacted. Now, with Apex PMD, the tool itself is free. It's open source. The downside to Apex PMD, it only analyzes your Apex. So Apex triggers, classes, and then pages. But what about your Lightning Web Components or definition bundles? Those could have JavaScript in there. Apex PMD won't necessarily analyze this. So the second option for static code analysis scans, Flowsum actually built 300 custom rules on top of SonarQube. Now, over here on the right-hand side, you can see I've set this up to run automatically every commit. But this will give you 360-degree coverage for all of your code. And looking at Flowsum Scan, you can see here I've introduced 3 bugs. Now, if I want to dive into that, I can view the issues. And very similar to Apex PMD, if I click on this bug here, for example, anywhere where there's a red squiggly line, that's an error or it's an issue. And if as a developer, I'm thinking, well, why is this an issue? Flowsum will tell you. Here's an example of a good assertion. And then here's an example of a bad one. So we can actually help you remediate that task within your branch. Whether your team opts to adopt PMD or Flowsum Scan, this is going to be your first line of defense for helping you clean up the changes within your branch or clean up the code. Now, admins on the call. Bad news for you. The 2 features I've showed, not a good use case for you. It's out of scope. But a peer review, anyone can use this quality check. So before this call, I actually logged in as another admin and submitted the code review to myself. So in this instance, I'll be the reviewer. If I were to click on this tab, it brings me straight to this page up here. Now, the goal with the peer review is get a second set of eyes on my changes. Did what I configure, is that going to satisfy the requirements?
Let's switch it up and look at a layout here. Here you can see these two versions in my branch and repository, they're different. If I click this icon, a pop-up appears. If you're familiar with Git color schema, this should look very familiar. Left-hand side, this is your source file. Right-hand side, this is my repository. So if the Jira requirement stated to leave this name field as is, well, the admin removed it. That's a bug. If they deploy it, this gets overwritten. I can click on any of these numbers here, and I can leave inline comments. So I can leave something like, once I save this, an admin immediately gets the notification from me that I left a comment. So this code review process can take place natively with inside Salesforce rather than relying on GitHub, for example. So that's the second quality check. Now the third quality gate, just to keep us honest, I'll cover it really quick. This again is a developer specific quality gate. Over here in the settings tab, as Salesforce orgs become more and more complex, meaning you're customizing it more and more, code coverage becomes a concern. Salesforce will enforce code coverage in production. It has to be 75%. Now, in your full or partial copy, it could be 25%. It's not good, but Salesforce isn't enforcing it there. In order to increase consistency, I could say before my team ever deploys to QA or integration, the deltas, just the code in their branch, would need to satisfy 90%, for example. The goal with these quality gates is by the time you merge to a release branch or before you're ready to deploy to production, you're very confident you've done your due diligence. You've caught all those issues and the production deployment should be smooth sailing. So keep in mind with these quality checks, enforce them from the beginning. You can ignore them until you need them or just use them for informational purpose. The option's yours. Now, Gustavo and Bruno, I know we had a question earlier about the translations or custom object translations. This will answer the question before I hop into the presentation. So teams will always ask, well, how do you handle profiles, permission sets, and translations? Because for a lot of development teams, it's very manual. Flowsome, we actually have partial profile deployments, partial permission set deployments, and partial translation deployments. Now, unfortunately for today, I didn't have a use case for translations, but I can show the process. But before this call, when I created this custom field, I did give read-write access to the system admin profile. Now, if I want to retrieve a profile, it doesn't make sense to pull in the entirety of it. I just want to pull in the deltas. It's a risk mitigation effort. I'm going to retrieve this profile from my sandbox. Now you'll notice here, we're going to retrieve custom object translations and translations too. So if you're ever translating a field, an object, whatever it might be, click for click the same process. But for today, there's my admin profile. Now, when I click Get Profiles, this is going to take 20 seconds. Now, I'm going to talk with my hands here because what's going on? Here's the deltas in my branch. In that 20 seconds, Flowsome's going to retrieve my entire profile, but then we compare against what's in my branch. That's how we figure out what relevant changes to retrieve. The benefit of this is, one, you're less likely to overwrite things. Two, you're going to have faster deployments because the file size is smaller. So keep in mind, this partial profile deployment or translations, that is an optional step. It's just a tool you have in your toolbox. Use it at your discretion. So where the four tools, well, 3 quality gates, and then the 1 tool I showed so far, those are all optional. Core baseline process, overwrite protection is a requirement. You're going to have to run this before every deployment. And teams will always ask, how do you enable parallel development? How do I get visibility into my changes? How do I avoid just overwriting my peers' work? This is the solution. So if I click on this tab, I have it preloaded for us today just for some speed, but it would take me straight to this page here. Now with any deployment, you always want to compare against the target org. Where do I want to take this or deploy it to? Now down below, Flowsome did detect a total of 10 conflicts. We are not going to review all of these, but I wanted to focus on a permission set. These files, they're pretty large. And usually when you're working in a sprint cycle or a project, you have multiple developers touching that same permission set, causing a lot of conflicts. So let's look at it. Now with overwrite protection, this should look very, very similar to the peer review. There's 2 differences though. Source file is always on the left-hand side. Now before deployment,
we actually compare directly against the target org. I will say this feature right here is unique to Flowsum. Any other solution in the market will compare against the target branch. Now, you're probably wondering, why did we take a different approach? Flowsum can detect manual changes in real time. My safe harbor statement is I'm not encouraging teams to make manual changes. Having been on a development team, I would be naive to say they don't happen from time to time, but we can catch those for you. The second difference, now we can take action. So anything you see here highlighted in red, maybe Gustavo deployed this before me, and he says, Jason, I need to keep my changes. Do not overwrite them. I can click, and you'll see these changes come back into my file. His changes are safe now. Anything you see here highlighted in green, this is net new. So we're just highlighting that you made those changes. If they're intentional, leave it as is. If they're not intentional, like maybe I accidentally gave permission to this field, I have the flexibility to remove that. So admins and developers are in full control of what they want deployed. If you ever accidentally click a button, undo, it comes right back. And last but not least is yellow. These lines exist in both files. They're just different. If I need true, right back to source I go. Now, teams will always ask, well, every tool in the market has version control. I can resolve conflicts, and you are correct. Every tool has this. There's very big differences within the UI, though. If you look at all this white space over here on the left and right-hand side, I'm removing permissions, I'm adding them, I'm changing them, but you'll notice there's no false conflicts. Flowsum accounts for this white space, and you get a true value-to-value match every single time. So developers will always say, well, can I resolve conflicts in GitHub? You can, but just as a source of comparison, look at this view. How does it make sense that Jamaica is being compared to Canada when Jamaica is all the way up here on line 170? If you notice, none of these values align. It's because the white space in the files misaligns everything, and then you're stuck wondering, well, what did I change and what's at risk of an overwrite? Flowsum has custom logic built in to give you the truest comparison. You know what you added, what you changed, and what's truly going to be overwritten if you do not take action. This is consistent for all Salesforce components. All right, so my spiel with conflict resolution is done, but this is by far the most, I'd say, core or important feature for any of Flowsum's customers. But with this, I'll click save. If I go back to Flowsum really quick, you can see it's reflected as saved here. Now, best practice, of course, you're going to resolve all of these, but we're going to fast forward this presentation today. Pretend I resolve all of them, and if I click back, you'll notice for the conflict I did resolve, this updated as a version 2. That's Flowsum's native repository. It's working for you behind the scenes as you take action. Now, baseline process, this is more than enough for a deployment. Someone reviewed my code, I resolved my conflicts, a pipeline could have been kicked off. But there's one additional tool I always like to sneak into these presentations, and that's pre-deploy fix. What I'm showing everyone so far is the happy path. When the world's perfect and I don't have any issues, but that's not reality. Our validations and our deployments, they can fail on us still. And I'm no different. If you look at my deployment history, before this call, when I committed to my branch, it automatically kicked off a validation and it failed on me. Now, why did this fail? Let me pull over this error message. So here you can see in my branch, it looks like I'm missing a custom field in my layout, and then I'm missing another custom field in my permission set. These are very, very basic issues to resolve, but at the end of the day, in a lot of other tools like change sets, you have to go restart the entire process. In Flowsum, pre-deploy fix can help you catch those deployment errors. The difference is we can actually remediate those right within the application. Don't go back and restart your process. Now, this is the pretty cool part. Salesforce gave us 2 error messages. Flowsum caught 4. One of the weird, quirky things with Salesforce deployments is when you get those dependency errors, sometimes you get those error messages one at a time, per file, per validation. It's like whack-a-mole. I fix one error message, revalidate, and then a new one pops up. Pre-deploy fix will catch up to 500 missing dependencies in one run. 2 use cases. First is removing a reference. So if I accidentally pulled in these custom fields that are referenced in my permission set, if they're not relevant to my Jira story, I don't want to deploy them, I would naturally want to remove these references. They're not my changes. Now, on the other side of the coin,
Admins will ask, well, what if it was human error? What if I just forgot about those? Don't go back and restart. We can actually retrieve your missing components. So if I were to click Get Components here, Flowsum's going to look in my sandbox, grab these custom fields, and then automatically commit them to my branch. So not to pick on change sets, but if this were change sets, this validation would have failed on you 3 separate times before you found all these dependencies. And Flowsum caught this in one clean run. So for admins and developers, think of pre-deploy fix as a phenomenal tool for helping you clean up your validation and deployment errors and then getting your work across the line in a timely manner. So use that at your discretion. I always say use it as a crutch. Is it required every time? You can enforce it or just use it as a nice to have. Now, at this point in time, I've showed everyone all the quality checks Flowsum has. This is more than enough for a deployment. Within Flowsum, there's 3 ways you can deploy. First, you can schedule a deployment, run whenever you want it to. Your validate and deploy buttons you see up here, these are manual validation and deployments. So if teams aren't ready for full-blown automation, very viable options. If your team is coming from Git and Jenkins, for example, you're ready. Pipelines are the solution. So before I kick one off, I wanted to show everyone some examples of them. So over here in the Pipelines tab, this is where you'll configure your pipelines. Now, teams that are first starting out with automation, you could have a simple pipeline that looks like this. If the validate succeeds, you don't need to do anything. The deployment would automatically kick off. Now, as teams become more and more mature, projects working in parallel, they'll want to automate as much as possible. Just to show you another option here, look at this advanced pipeline I have. Now, you'll notice a lot of the options you've seen today, I showed them manually. When I'm presenting, it's really hard to play catch up to automation, but nearly every single button I show within the branch can be automated via pipelines. So what this will do is, once I commit to a Flowsum branch, SonarQube is going to scan my code. If no issues are found, it would automatically check for conflicts. Once I resolve them, Gustavo, for example, could review my code. If he approves it, it would automatically validate and deploy. So teams are in full control of how much they want automated or take a crawl, walk, run approach. But all of these are configurable with inside Salesforce. Now, I think I've done enough talking around pipelines that we are just scratching the surface here. There are so many more options your team can have. Let's kick one off because I do want to show a live deployment. Back to the branches tab. I'll use that same feature. This pipeline I'll kick off. It's a simple validation deployment. It's the first one I showed everyone. Now, this is the cool part, and this kind of ties into rollbacks. If I'm quick enough, if you look in the top left-hand corner here, before any deployment, Flowsum is going to automatically take a backup of your target org. Just in case your deployment breaks any functionality, you introduce a bug, there is always a backup you can restore from. Ultimately, I say that is your insurance policy. All right. All right, and 10 more seconds, right back to the branch you go. All right, so I assume everyone's probably thinking, where can I see this deployment? You have a couple options. One, you will get email notifications every single step of the way. I'm impatient. I always like working out of the UI. So if we look at my deployment history tab here, you'll see it's updated in real time. Here you can see that validation. It's in progress. The deployment hasn't started just because we're waiting for the results of the validate. Now, from an audit, compliance, and reporting perspective, of course you can report on this. You always know who kicked this off, what was the press, date, time, stamp, and what org. So we track all the history. And if you notice, as I've been taking action in the branch, if you look at this activity panel, it'll show you click for click everything I've done so far. So if you ever forget, this is going to be your best friend for remembering. So at this point in time, this Flowsum's job is kind of done. We're waiting on Salesforce to process this. There are 2 things I do like to mention during this time. Since Flowsum is fully baked into Salesforce, what everyone's looking at, it's a Lightning record page. It means this is configurable. If you want to remove buttons, rearrange them, translate this to Portuguese, you're free to do so.
This can meet very stringent or edge use case requirements because Flowsum is as customizable and configurable as Salesforce itself. Now, the second thing I like to mention, over here in the Manifest tab, what I'm showing today is what can be deployed. But being transparent, there are some components in Salesforce that are just manual, pre and post deployment steps. If you ever had any manual work associated with your branch, you could note those manual steps down below here within your branch. Now, if you ever need to delete components, you'll see here, Flowsum could actually automate your pre and post destructive changes. So ideally within your feature branch, it should have all the information you'd possibly need for a deployment, a merge, if you get audited. All right. So Gustavo, while we wait for this validation to succeed, well, now it's onto the deployment. Any questions in the chat I could address? Yes. So Okay. there is one here that I could not answer. Hold on here. I am curious to see how Flowsum manages when we need to create a new record type. Normally, when we retrieve from the org, all the pick list values are not filled. Because of that, we need to include what we want manually on the metadata. At least that's how I do it. Yep. All right. So with record types and pick list values, dependencies are a headache. Pre-deploy fix, I don't know if I have a record type example today, but pre-deploy fix could help you either remove those unwanted dependencies, or maybe if you needed those dependencies, we could automatically retrieve them for you. So rather than getting those error messages one at a time, pre-deploy fix will catch this in one clean run. So this will be your solution for record types and pick list values. All right. So as we wait for that deployment to succeed, we're still waiting for Salesforce to process it. Teams always ask, well, what about visibility into my pipeline? Like, can I see when I'm out of sync? What's going on? Remember earlier, I showed the home tab. This is pretty basic. It just shows one feature at a time, kind of working through the pipeline. And there you can see that Flowsum June 31st feature. It's an integration. Now, if I kind of change roles really quick, rather than being a developer and admin, let's look at a release manager's perspective. For the release engineers on the line, deployment dashboard, I'm going to say it's going to be your cockpit. This is where you're going to live day in, day out to see the health of your pipeline. Are you out of sync? Where are stories parked? So give me 1 second to set this up because I'm on my 5th release here. If I scroll down, this should look pretty cool or pretty familiar. So what you're seeing right now is my sandboxes. They're actually out of sync. Now you notice in integration, I have one branch waiting to go forward. And I wonder what that branch could be. If I look at these results, it's going to be that 731 feature. Here you can see I've only deployed to integration, and it's waiting to go to QA, UAT, and production here. So this can let you know where stories are parked and are you out of sync. Now, developers and admins, if you're responsible for your sandbox, and I'm thinking, what is my org missing? Like, how am I out of sync? Scroll down. This is a very prescriptive approach. If I look at my sandbox, Flowsum will tell me this release from 4 months ago has not been pushed back to my sandbox. So it's in my best interest to click on this branch and then deploy it back to my org to ensure I'm in sync. So this view right here will help track progress, and it helps avoid those painful sandbox refreshes that every single team struggles with. All right, I think I've successfully killed enough time here. I'm going to go back to my results. If I click on my 731 feature, the one we've been using, look on my deployment history. Here I can see that deployment was a success. So I know for today's demonstration, it's really, really hard to show parallel development. I'm just one person sharing my screen here. If your branch succeeds to integration or QA, for example, there's 3 options you have. A branch in Flowsum can be reused. So if I wanted to individually deploy this to UAT next, I could simply kick off a UAT pipeline. Or maybe your team wants to have a formal release process. Like maybe you're deploying to production every other week. You could merge features into a release branch. But what I wanted to show the team today is what happens if I logged in integration, I look at my work and Bruno didn't approve it. I have bugs with my work. You always have the ability to roll back your deployment if something goes wrong. Now, a rollback in Flowsum, it could be a full rollback. It could be a partial rollback.
It just depends on your use case. With everything selected here, this indicates a full rollback. I don't like any of the results. Now, maybe if it's a production deployment and you're deploying 5,000 components at once, it doesn't make sense to roll back everything. I could selectively just roll back that layout, for example. In either instance, full or partial, I'll do a full one today, scroll up with a click of a button, we're going to roll back that deployment. What Flowsum does is we take that backup we took before your deployment and just deploy it back to that target org. It restores everything to its previous state. In the details tab, we can see it's in progress. And if I look at my branch right here, deployment history, you can see Flowsum did log that for you. So always keep that in your back pocket. If something goes wrong, rollbacks will save you. Now, since we walked a pretty basic deployment path and we're just scratching the surface of CI/CD, I did want to kind of wrap this up today with some administrative tools. Not to say they're not important, but this is usually involved in implementation and setup. Teams will always ask me, well, how do I restrict access to production? Not everyone should be able to deploy there. And what about audits? Over here in the orgs tab, I'll use production as a good example. So after you connect all of your sandboxes to Flowsum, the next thing you want to do is establish permissions. Who should be able to deploy to this org and who's locked out? For production, Release Manager is the highest permission. They can do everything I've shown you today. Ideally, you do want to restrict access to this. Now, if we use Dennis, for example, Dennis could set me up for success. He can test his migration. He cannot deploy. I have to manage it for him. And Mary, she can't do anything. That's a read-only role. So that's how you can have your segregation of duties. Now, next, teams will say, well, I need to be SOX compliant. You know, we work in the financial services space. I need to prove the who, what, when, where, and why. Flowsum also ships out of the box with audit trails. Now, we take this a step further than a lot of other solutions. Flowsum can tell the difference between what was automated versus what was manual. If you ever see an automated change here, it means Flowsum was used to either create or update this component. We can see Beth was the developer. Now, your branch, that is all your history. That has who changed that component, who approved it, who deployed it, who merged it. Now, if the team gets audited and the auditor asks, well, why did Beth make the change? If we click on this component history number, this is the benefit of the JIRA story. Flowsum will tell you what JIRA story it was related to. So you have the entire context of how that change came to fruition. Now, on the other side of the coin, if Flowsum wasn't used, you'll see a manual change here. There's no branch, there's no history. This means Beth went outside of Flowsum, logged into the production org, and manually updated this custom application. Maybe it was a hot fix. Maybe Beth's a bad actor. That's for you to decide. More importantly, you can report on this. Everything I've showed so far today, essentially everything lives in a custom object, which means nearly everything can be reported on. So over in the dashboards tab, I always say these reports give you the physical and literal. What are you doing daily, weekly, per sprint? Here you can see how many peer reviews I've approved or rejected. Code coverage. Even if your team opts to not enforce it, it's never a bad idea to keep trends over time. Is it increasing or is it taking a hit? And of course, you have your deployment results, your audit trails. What these reports fail to give teams, though, are metrics. Are you improving your process? Are the quality of your releases getting better? Are you getting faster? Last thing I want to show you is DORA metrics. I unfortunately have to switch to a PowerPoint slide here. My demo org, it's just me in here. The data is destroyed. This also ships out of the box free of charge. What DORA helps teams do is track the frequency of their releases. If you're releasing more frequency with more components in your branches, the business is ideally realizing value faster. You can also track, this is my favorite report, your average lead time. Once an admin creates and commits to the branch, the clock starts ticking. How long does it take that branch to make it to production? It gives you accurate metrics for sprint and project planning. And last but not least, your change failure rate. How many of your deployments are failing versus how many of them are succeeding? If your failures are somewhere north of 15%, it might be a good idea to tweak your process. Maybe you run pre-deploy fix. Maybe you enforce code scans, peer reviews, code coverage checks.
So I always say Door metrics can be the top-down approach. It helps you make tweaks to your entire DevOps process to get you the results you're looking for. All right. So that was a lot of talking from me, and we covered a lot of processes, a lot of features, a lot of quality checks. I did want to open this up to the audience. Any questions around any of the tools I showed today, anything I didn't show that you're really hoping to get out of this? Or Gustavo, any questions in the chat? So thank you, Jason. So far, I answered all the questions we had on the chat. Okay. So far. Pessoal, alguma pergunta, algo que vocês estavam esperando ver a gente não cobriu, ou o que a gente já cobriu aqui, vocês querem ver novamente? Agora a gente tem um tempinho para perguntas e respostas. I see one in the chat, Gustavo. I guess I should answer it now. Does Flowsum work with CPQ configurations? We do. So CPQ is tricky because CPQ, the configuration you do, it's actually stored as data, not metadata. So next session, we'll show you how to migrate CPQ changes. That will be accomplished with Data Migrator, not the DevOps solution, because DevOps is focused on metadata, and then data, of course, comes next week. Yeah. Thank you. Any other possibility to move between environments? Part 2 configurations. It is. Yes. So Okay. let me give me 1 second, Gustavo. I'm kind of panicking now. I'll put a link in the Zoom chat. So anywhere where you see a checkbox, and I use this as my North Star. So anywhere where you see a checkbox next to the metadata API or source tracking, it means Flowsum can retrieve, version, automate those deployments. So Pardot, it's a mix of metadata and data. We support both. Jason, I think that's on the roadmap, correct me if I'm wrong, but can we create a script of data migration with a pipeline from DevOps? Yep, so that is in the roadmap. Right now, so you could actually note that as like a post-deployment step, but soon enough, Flowsum will be able to call it the data migration. So you could say migrate the metadata, then next in the pipeline step would be migrate the data. That is coming. Thiago, isso aí a gente está desenvolvendo como um step do pipeline, vai ser essa migração. Ele vai fazer o call de data migration para migrar tudo junto. Show. That's really cool. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, deixei o meu LinkedIn aí do resto do Jason e do Bruno também. Adiciona a gente lá. Se tiver alguma pergunta, depois eu vou passar aqui no meu e-mail, mas é gpuxoa@flowsum.com. A ideia, pessoal, é realmente fomentar assim, o uso de DevOps, de ferramentas de DevOps. É bom vocês conhecerem, e quem já conhece também novas funcionalidades. Quem já é cliente deve conhecer, eu e o Bruno, o Jason. Se tiver visto alguma coisa que vocês não usam ainda e quiserem aprender, chama a gente aí que a gente marca uma call. Duas perguntinhas aí. Jason, is there any resource on Flowsum that enable me to clone the custom metadata fields? Custom, not sure. So you wouldn't clone custom metadata fields. You can migrate those, because when you create custom metadata, it would create a field. Now, one thing to note with custom metadata, it's typically unique between each environment. What I didn't show is Flowsum has environment variables. So what you can define within your pipeline is what those unique replacement strings would be. So rather than duplicating them, we would just migrate them between orgs and could replace them with unique values that you define. Daniela, aí seria com environment variables fazer essa migração. Sobre code builder. Jason, another one about code builder. Is it possible to do any feature with it? For example, run a CLI call, code builder. Not sure I understand. So
with the CLI would usually be like VS Code. We do have a plugin there. Or are they referring to like running anonymous Apex within a pipeline? Tiago, você pode detalhar um pouco mais essa pergunta, por favor? Eu acho que ele, I think that he is asking about the, of course, if we don't connect to the VS Code, is the same thing for Code Builder, because Code Builder is just the tool that Salesforce released to replace the developer console, right? Yep. Yeah, and the Code Builder is look like a VS Code, but it's on the web, right? I think this is the question, if it's possible to connect Flosum with the. Yeah, so Flosum doesn't necessarily have a direct integration with Code Builder, but as you're building that code, you're probably going to deploy it to the sandbox to test with. Once that's deployed in the sandbox, Flosum picks it up and pulls it into the application. It's like very similar to VS Code. Like as you're developing in real time, Flosum won't detect that change. But once you deploy it to your sandbox to test, then we pick it up. Jason, one more. Okay. From Felipe about dependencies. For example, I have a LWC which has Apex classes dependency and it has a flow. Can we? Okay. Just read in Portuguese and talk in English. Yeah. I get. Yeah. Okay. There is an LWC component, right? And there is a class, Apex class dependency, and a flow that's called this LWC. Then he asks, is possible that doesn't gonna miss anything in the deployment? Yep. So with pre-deploy fix, it's phenomenal for admins. Any type of configuration, it can spot those dependencies and automatically remediate those. Now, when you're dealing with code, Lightning Web Components, or definition bundles, Flosum is not going to automatically retrieve or add those dependencies for you. So if you are missing one, you'd likely get a validation error. We do believe that if we're just automatically removing dependencies in your code, it's a huge risk. So as a developer, you'd naturally get a validation error. You'd go back and resolve it, commit that dependency to the branch, and then retry it again when you're ready. Deixa eu dar uma lembrada, pessoal que está entrando por aí, no top do chat aí tem o formulário para preencher para o sorteio que vai ser daqui a pouco de 2 vouchers de iFood presentes pela Flosum, tá? No top do chat pingado. Pessoal, também para quem chegou um pouco depois, essa aqui é a primeira série, né? A gente está fazendo uma série de 3 apresentações aqui com o pessoal do Maurício, a turma do Maurício, do Trailblazer Curitiba aqui de arquitetos. Hoje a gente está falando de DevOps. Nós temos daqui a uma semana, quarta-feira, Data Management, né? Que inclui Backup e Data Migration. E 15 dias a gente vai falar de Trust Center, que é uma solução de segurança, certo? É uma solução que certo, uma série de regras de segurança e a gente monitora essas regras. Todos os eventos já estão disponíveis para serem registrados, né? Do dia 7 de agosto, que vai ser o Flosum Data Backup, né? Flosum Data Migration, e no dia 14 do Flosum Trust Center. Então já estão todos disponíveis lá. Até vou colocar no chat aqui, só dar um tempinho, pessoal, que eu já coloco aqui o link dos próximos eventos. Pessoal, e a gente vai fechar aqui os nomes, certo, para sortear, para a gente tentar ficar aqui dentro do 1h30 que a gente tinha combinado. Então a gente dá aí mais um minutinho aí para quem não se registrou. A gente vai sortear dois vouchers do iFood. Cada sessão a gente vai fazer sorteio. O iFood é um parceiro, um cliente nosso aí há um bom tempo. Deixa eu ver com o Bruno, que o Bruno está conversando com o pessoal. Marketing. Pronto. Acho que eu já tenho aqui um minutinho, pessoal, para pegar aqui. Well, Jason, again, thank you very much for all the explanation. There is a lot of features that I didn't know in my time. That's
specific for the release management, that's amazing. Those are for me was new, because the time that we got the Flosso didn't have that before. That's really is facilitate the release management work as seem like crazy, you know, instead of getting spreadsheets and all the stuff, diagrams, just is everything there. That's amazing, man. It's I've almost used what I think every single tool. So when I first started, we used change sets, then we went to Ant scripts, and we struggled through getting Jenkins, how to like formulate the pipeline branching strategy, and then now I'm at Flowsum. So yeah, that's really amazing. Pessoal, vamos lá. Os nomes: número 1, Victor Natal, e 2, Osias Júnior. Certo, pessoal? A gente vai mandar um e-mail para eles. Um e-mail para vocês, com os detalhes aí do card, do gift card. Acho que amanhã, né? Porque são 7 e pouco aí. Acho que amanhã a gente tá entrando em contato com vocês para esses 2 gift cards. Show de bola. Ok. Bom, o Vitor tá aí. O Vitor ainda viu. Não sei se o Osias. Mas, pessoal, brigadão pelo, assim, Jason, muito, thank you very much for the time on the demo. Maurício, agradecer mesmo aí a oportunidade, a todo mundo que tá aí 7h30 aí na quarta-feira. Já tá ficando tarde. Deixar a palavra com você e agradecer novamente aí. Bom, novamente é um prazer grande, né, estar com vocês aí, trazer conteúdo de qualidade e que realmente, tipo assim, agrega muito na nossa vida de Salesforce, né? Todas essas funcionalidades que não tinha no meu tempo e tem agora, tipo assim, caramba, salva muito tempo, né? Então, tipo assim, um trabalho de um release, de controlar todas as branches, como está o desenvolvimento, o que foi para um lado que não foi para o outro, né? Cara, essa é coisas de horas que você está trabalhando ali, e ali em alguns segundos você já tem a visão. Então, tipo assim, é um facilitador muito grande, né? De novo, muitíssimo obrigado a vocês da Flosso, né? Thank you very much, Jason, again. E para pessoal aí, ó, eu postei o link dos outros 2 eventos. Dia 7 de agosto, a gente vai falar sobre o Flossum Data Backup e Flossum Data Migration, com especificamente também a parte do CPQ, né? O Flossum Data Migration para CPQ. Então, espero todos vocês lá. De novo, vamos ter o pessoal da Flosso aqui. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau.